Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico. Estamos no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e no livro de Gênesis contém a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós vimos como Jacó acabou enganando o seu pai e seu irmão, e por isso ele teve que fugir da terra de Hebrom para Padã Arã, e ficou refugiado 20 anos com seu tio. Quando Jacó foi, ele passou aquele vale, de Jaboque, ele passou só com o seu cajado. Mas quando ele retorna agora, ele retorna poderosíssimo em gado, com suas 2 esposas, mais 2 concubinas, mais 11 filhos e uma filha. Deus abençoa Jacó. Em 20 anos, a vida de Jacó mudou. Mas ao retornar, ele tem um receio, encontrar Esaú de novo. Manda um mensageiro a Esaú para avisar que ele está vindo. E Esaú sai ao encontro dele com 400 homens. O que fez Jacó temer, porque 400 homens era um pequeno exército. E ele pensou, bom, agora Esaú vai se livrar de mim, Esaú vai acabar comigo, não é? Jacó passou a noite toda orando nesse vale de Jaboque, onde ele tem um encontro maravilhoso com o anjo, que lhe toca a coxa, e agora Jacó sai mancando. Eu não sei se quando Esaú viu Jacó mancando, algo compadeceu no coração de Esaú, ou se a oração de Jacó, Deus já trabalhou no coração de Esaú. Pode ser uma combinação de tudo, mas nós vamos ver aqui. Jacó vem mancando, não é? Depois do encontro com o anjo, e diz, e levantou Jacó os olhos e olhou, e levantou, capítulo 33 de Gênesis. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. Eita, aí vem problema. E 400 homens com ele. Dava para ver a poeira dos cavalos dos 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas. É interessante isso aqui. Jacó vai pôr as servas na frente e as esposas atrás. Porque se algo de ruim acontecesse, aconteceria primeiro com as servas e com os filhos das servas. Parece que os filhos das servas tinham menos valor que os filhos da esposa. E pôs as servas, seus filhos na frente, e Leia, seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Raquel, Jacó amava a Raquel, trabalhou 7 anos por ela, enganado pelo sogro, teve que trabalhar mais 7. Ele colocou a Raquel por último, e o José também, que era o filho de Raquel. Colocou eles lá atrás para proteger. Aqui já vê o cuidado que Jacó tinha, tanto com Raquel como com José. E ele mesmo passou adiante deles. Quer dizer, ele colocou-os atrás, mas Jacó não se intimidou nem se acovardou. Ele foi para frente. Passou adiante deles, inclinou-se em terra 7 vezes, sem contar os rebanhos que ele tinha mandado à frente, até que chegou a seu irmão. Ele se inclinou, mostra reverência, respeito, pedido de misericórdia a Esaú. Então, o que ele não esperava é o que vai acontecer. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou a Jacó. Parece que Esaú estava com saudade de Jacó. Parece que os 20 anos, aquele ódio, aquela promessa de matar Jacó assim que o pai morresse, e indo embora, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Que coisa, Deus trabalhou no coração de Esaú. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo?
E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Jacó se coloca como servo de Esaú para amolecer mais ainda o coração de Esaú. Então chegaram as servas, ela e seus filhos, e inclinaram-se. Houve uma reverência com Esaú. E chegou também Leia com seus filhos, se inclinaram. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. O respeito que tiveram por Esaú, irmão de Jacó. E disse Esaú, de que serve todo esse bando que tenho encontrado? Esaú encontrou o bando antes. E ele disse, para achar graça aos teus olhos do meu Senhor. Ele queria comprar o favor de Esaú. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Esaú não quis. Esaú mostrou uma integridade, uma capacidade de perdoar. Se nós tivéssemos algum problema com Esaú, nesse capítulo 33, a gente vai ver Esaú uma pessoa mudada, uma pessoa transformada, não é? Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens, não é? Esaú disse que tinha bastante, mas Jacó vai dizer, então disse Jacó, não, se agora tem achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente. Ele vai insistir para que Esaú tome da minha mão, porque eu tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. Ele viu o rosto de Esaú como o rosto de Deus, porque ele viu misericórdia, ele viu perdão em Esaú. E isso é a capacidade de Deus. E tomasse contentamento em mim. Verso 11, tomo, peço a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado e porque tenho de tudo. É interessante, Esaú disse, eu tenho bastante, no verso 9. Mas Jacó disse, eu tenho de tudo. Jacó tinha mais do que Esaú, na verdade. Olha só, ele disse, Esaú disse que tinha bastante, seja para ti o que tens, ele disse, porque eu tenho tudo. O que é melhor, ter bastante ou ter tudo? Pois é, Jacó tinha tudo, tenho tudo, e estou com ele até que a tomou. Ele insistiu para que Esaú tomasse o presente, Esaú tomou. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele disse, meu Senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afatigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Parece que Esaú tinha trazido esses 400 homens para proteger Jacó, e ofereceu para colocar esses homens com ele. E aí queria caminhar com Jacó, mas Jacó pediu que ele fosse na frente, que ele ia no passo do gado. Ora, passe, meu senhor, adiante da face do seu senhor, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado, né? Interessante coisa, conforme o passo do gado aqui. Jacó era um verdadeiro pastor. Ele não se apressava, ele soube esperar, tinha uma paciência e declarou que ele ia conforme o passo do gado. Já Esaú era caçador, Esaú era rápido, era hábil, era um homem perspicaz, não é? E que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que eu chegue a meu Senhor em Seir. E aí, Esaú disse, deixarei logo contigo dessa gente que está contigo. Ele queria oferecer proteção a Jacó. Ele disse, para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Não precisa, esses homens podem ir. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó partiu para Sucote, e ele ficou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Sucote, em hebraico, quer dizer tendas. Jacó partiu e armou suas tendas, não é? Jacó não foi a Seir, disse que iria até Esaú, mas nunca foi, deixou Esaú ir. Só o fato de Esaú ter perdoado ele já era bastante para ele. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém. Siquém fica ao norte de Israel, que está na terra de Canaã, quando vindo de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade de Siquém. Comprou uma parte do campo que estendera a sua tenda na mão dos filhos de Amor, pai de Siquém,
por 100 peças de dinheiro. Jacó comprou uma parte do campo dos filhos de Siquém. Aqui Jacó, como Abraão pagou 400 pratas por um campo de Macapela para enterrar a Sara. Já Jacó, com 100 peças de dinheiro, comprou um campo todo dos filhos de Siquém. E levantou ali um altar e chamou-lhe o Deus de Israel. É a primeira vez que vai aparecer o termo Deus de Israel, no capítulo 33, verso 20. Note que Jacó só chamou Deus de Israel a partir do momento que o anjo lhe mudou o nome em 32, 28. No capítulo 32, verso 28, o anjo disse, você chamará Israel. No capítulo 33, verso 20, ele levantou um altar e chamou o Deus de Israel. Com isso acaba o capítulo 33, foi um encontro maravilhoso de Jacó com Esaú, um encontro perdoador, um encontro lindo, onde os dois choraram e se perdoaram. É bonito quando irmãos se abraçam, se perdoam, deixam as mágoas de lado. A vida é curta demais para ficar guardando mágoas de irmão. Esaú demonstrou uma capacidade maravilhosa em perdoar a Jacó. A Bíblia não diz porque ele perdoou, mas mostra-nos que quem agiu no coração de Esaú foi Deus para trazer perdão. Vamos lá, vamos continuar. Esse retorno de Jacó não quer dizer que vai ser tudo maravilhoso, né? Foi bom até aqui, mas algo vai acontecer. Saiu Diná, filha de Leia, a única filha de Jacó, que esse dera Jacó, a ver as filhas da terra. O erro de Diná foi querer ficar curiosa com as filhas da terra. E essa é a lição que o capítulo 34 vai ensinar. Que o povo de Deus tem que ser um povo separado e não seguir o costume das filhas da terra. Quando Diná saiu para ver as filhas da terra, Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, ela era jovem, tomou, deitou-se com ela e humilhou. Siquém fez uma loucura em Israel, né? E apegou-se a sua alma com Diná, ele se apaixonou por ela, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça, mas depois de ter abusado da moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminado Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com gado, e calou-se Jacó até que viessem. Jacó não vai tomar decisão sozinha, vai conversar com os filhos. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, que Siquém fez foi errado, abusou da filha de Israel, pois aquele fizera doidice em Israel. O que ele fez foi totalmente errado, deveria conversar com Jacó antes, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Ele errou. Então falou Amor com eles, dizendo, a alma de Siquém, meu filho, está namorado da vossa filha, dai-lhe, peço, por mulher. E aqui vem outro problema, já começa a querer introduzir o casamento misto em Israel, não é? Eles deveriam casar entre eles, mas aqui Siquém já oferece para casar, aparentai-vos conosco, dai as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. Gênesis 34, 9 lembra Gênesis 6, quando os homens casavam-se entre eles e houve a corrupção. E aqui, e isso foi a causa do dilúvio, essa proposta de Siquém não é uma proposta boa para eles, porque vai misturar a linhagem, que deveria ser pura, se guardar, porque era a linhagem de Israel, da qual viria o Messias, e aqui quer misturar. E habitareis conosco, e a terra está diante da vossa face, habitai,
negociai nela e tomai possessão nela. Aqui já é uma tentativa de uma mistura da linhagem de Jacó. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos e darei o que me disserdes. Ele queria dar um dote pela moça. Aumente muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei que me disserdes, dai somente a moça por mulher. Realmente Siquém se apaixonou por Diná, fez o que não deveria ter feito, mas foi um grande erro. E a culpa também foi, em parte, de Diná querer se misturar com as filhas da terra, não é? Houve aqui erro de ambos os lados. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai. Responderam enganosamente, veja bem. Filho de gente que engana, e o tio enganou, já viu como eles vão enganar. A seu pai enganosamente, e depois eles também vão vender o irmão, né? Enganosamente falaram por quanto havia contaminado Diná, sua irmã, e disseram: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Que coisa! Aqui nós vamos ver como a circuncisão vai ser usada de forma errada, vai ser usada de forma negativa, um conserto de Deus que deveria mostrar uma linhagem santa, separada. Eles vão utilizar isso de forma errada. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Aqui dá a impressão que eles queriam o bem deles, queriam fazer deles um povo só, mas vão usar o sinal do concerto de Deus com Abraão de forma errada. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Engano, não é? Mas se não nos ouvirdes a nós, e não vos circuncidarmos, tomaremos a nossa filha e irmos. Eles forçaram Siquém, Hamor e todos os habitantes da cidade de Siquém, os siquemitas, para que eles pudessem se circuncidarem. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradara. Ele decidiu circuncidar. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Era um príncipe, Siquém. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram aos varões de cidade, dizendo: esses varões são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço diante de sua face. Tomaremos nós suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Eles querem fazer um acordo, esse acordo é negativo, porque eles deveriam ser uma linhagem pura. Mas os filhos de Jacó falaram enganosamente para eles: mas somente consentirão aqueles varões a habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. Siquém e Hamor estão convencendo, mas Hamor convencendo os habitantes daquela cidade a se circuncidarem. Eles vão tentar convencer, e os homens vão aceitar esse sinal. O seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Eles têm que convencer, dizendo que agora os animais, tudo ia ser deles. E pelo jeito, eram muitos animais que Jacó tinha. Concitamos somente com eles e habitarão conosco. Convenceu toda a cidade a fazer isso. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos que saíam pela porta da cidade. Aqui pela primeira vez, sinal da circuncisão, desse concerto, está sendo usado de forma errada, forma enganosa. E aconteceu que ao terceiro dia, o dia que estava mais dolorido, quando estava com a mais violenta dor, o sinal da circuncisão é dolorido, os
2 filhos de Jacó, não precisou muitos. Todos os homens estavam debilitados devido à circuncisão, com dores, não podiam lutar. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi. Simeão é o segundo filho e Levi é o terceiro. Rúben não entrou nessa. Irmãos de Diná, eles eram filhos de Leia. Tomaram cada um a sua espada e entraram afoitosamente na cidade e mataram todo macho. Isso não era motivo de fazer. A irmã foi violada. Se eles tinham alguma coisa, a única pessoa que deveria morrer era Siquém. Mas o que eles fizeram? Fizeram circuncidar, usaram o concerto de forma errada, aproveitaram da debilidade desses homens e mataram a todo macho. Apenas 2, Simeão e Levi. Mataram também a fio da espada Amor e a seu filho Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Diná já tinha sido entregue. Foram lá buscar a irmã, mataram a Siquém, mataram a Amor, mataram todos. Viram os filhos de Jacó aos mortos e ainda saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado sua irmã. Isso não é motivo. O que Siquém fez foi errado, mas ele tentou consertar, ainda que era loucura o que ele fez. Mas aqui foi mais errado o que Simeão e Levi fizeram. Tanto é que isso vai afetar na bênção que Jacó vai dar aos seus filhos, no capítulo 49. Tanto é que a primogenitura não vai cair em Rubem, porque Rubem acabou contaminando o leite de seu pai com Bila. Depois, esses 2 como instrumento de espada também não vão ter a primogenitura vai ficar com Judá. Vieram os filhos de Jacó e mortos saquearam a cidade porque haviam contaminado sua irmã. As suas ovelhas, suas vacas, seus jumentos, os que na cidade e no campo havia, tomaram. Olha só o interesse financeiro deles também em tomar ovelhas, gado, aumentando mais ainda a fazenda. E toda a sua fazenda, todos os seus meninos e mulheres levaram presos e despojaram tudo o que havia em casa. Levaram todos os habitantes de Siquém como escravos, mulheres serviriam para tirar água, não é? As crianças iriam crescer, iam ficar como servos. Então disse Jacó, Jacó não aprovou o que Simeão e Levi fizeram. Então disse Jacó a Simeão e Levi, tendes me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra. Jacó temeu que o povo poderia tentar matar por aquele ato dos filhos dele, tendo-me fazendo cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os fariseus e principalmente os heveus, né, que eles eram heveus. Sendo eu pouco, povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído eu e minha casa. Jacó temeu que os perezeus e os fariseus e os cananeus pudessem se unir e atacá-lo. E aí pronto, aí seria algo terrível. E eles disseram, faria pois ele a nossa irmã como uma prostituta. Eles tentaram vingar a irmã, mas fizeram de forma muito errada. Disseram que o que quem fez foi errado, com certeza, mas o que eles fizeram ainda foi mais errado. A vingança aqui foi terrível. Diná, o nome dela significa julgada ou vingada. E foi o que aconteceu. Diná foi julgada e foi vingada. Jacó temeu ficar ali. Jacó, claro, foi consultar Deus, capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Quer dizer, Jacó está um pouco acomodado já em Siquém, mas Deus queria que ele fosse a Betel. E aí essa confusão toda arrumada, agora Jacó vai partir para Betel. Levanta-te, sobe Betel, habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu e que fugisse diante da face de Esaú, teu irmão. Então Deus lembra o encontro que ele teve com Jacó, naquela escada onde ele estava no topo, os anjos subiam e desciam, e o acordo foi feito com Jacó.
Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó decidiu consagrar o povo, mandou que tirasse todos os deuses estranhos, aquele ídolo que Raquel havia pego, agora não ia servir para nada, né? Mandou tirar todos os deuses estranhos que havia no meio, purificar e até mudar as vestes, não é? Como se levantando-se, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Deus que o respondeu, Deus que o guardou e esteve com ele nesse caminho. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos. Parece que havia uma idolatria ali, né? Ídolos que era feito. Deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, normalmente pendurava como tipo amuleto nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Jacó colocou ali tudo que era estranho, para purificar o povo, para que Deus pudesse guardar e preservá-lo. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades. Interessante, conforme Jacó purificou o povo, quando ele parte, o terror de Deus vai sobre todas as cidades, de forma que ninguém vai atacar Jacó, ficaram com medo de Jacó. Foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó, temeram. Mas quem pôs o terror foi Deus. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, a casa de Deus, né? El significa Deus, Betel, casa de Deus. Porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Jacó lembrou o seu encontro com Deus há 20 anos atrás, né? Esses são os encontros de Jacó. Jacó teve encontros marcantes, né? Jacó encontrou Deus em Betel, foi o encontro maravilhoso que ele teve em Betel com Deus. Depois Jacó encontrou Raquel junto ao poço. Depois, quando Jacó retornava, encontrou Labão, antes do seu retorno. Depois encontrou os anjos de Deus, até chamou Manaim. Depois os anjos encontrou no vale de Peniel o anjo qual ele lutou. Depois Jacó encontrou Esaú, não é? E agora vai ter outro encontro, não é? É o Betel, porque ali Deus se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Verso 8, nós vamos ter a morte de Débora. Débora era ama de Rebeca. A Bíblia, depois que Jacó retornou, não falou mais de Rebeca. Parece que nesses 20 anos, Jacó acabou perdendo sua mãe, Rebeca. Talvez isso amoleceu o coração de Esaú também, quando encontrou Jacó. E morreu Débora, a ama de Rebeca. Esse capítulo 35, verso 8, e a morte de Débora, mostra que era uma mulher importante. Houve algumas Déboras aqui na Bíblia. Nós vamos encontrar outra Débora, valente, no livro de Juízes. Mas aqui é a Débora, que era a ama de Rebeca. Débora morreu, a ama de Rebeca. Não fala nada da morte de Rebeca, mas fala acerca da morte da ama de Rebeca, não é? Da mulher que cuidou de Rebeca. Seria como uma avó para Jacó. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome se chama Alon Bacute. Deram um sepultamento digno a Débora, não é? E apareceu outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Outro encontro de Deus com Jacó. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Interessante. Deus
já tinha usado o anjo para mudar o nome de Jacó como um sinal de bênção. Mas agora, depois da morte de Débora, Deus aparece a Jacó e Deus reafirma o que o anjo já tinha afirmado. O seu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome de Israel, aquele que luta com Deus. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus tinha dito isso a Abraão. No capítulo 17, verso 1, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Para Jacó ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidões de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Deus já havia profetizado a Jacó que da sua descendência sairiam reis. E de fato saiu, né? Da tribo de Judá saiu o rei Davi. Mas não foi só da tribo de Judá, da tribo de Benjamim saiu o rei Saul. Então, dos filhos de Jacó, 2 tribos deram rei. A tribo de Benjamim deu a Saul, primeiro rei. E depois Judá deu Davi, né? E a descendência de Davi. Então, das tribos saíram reis, está no plural e está certo, porque foi mais de uma tribo que saiu reis. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Deus aqui reafirma a promessa a Jacó de lhe entregar a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Essa subida de Deus, a descida de Deus, é algo interessante, não é? Deus subiu, quer dizer, se retirou da presença dele e para cima, que é o lugar de Deus. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. Jacó consagrou essa coluna para Deus, deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de Betel. Betel novamente, não é? Já disse que no capítulo 35, verso 7, já tinha dito, é o Betel. Aqui confirma 35, 15, Betel. E agora nós vamos ter o nascimento de Benjamim. Partiram de Betel, e ainda havia um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, que é Belém. Teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. Interessante, Raquel vai começar, ela ficou grávida novamente, ela só tinha dado José. José, ela deu o nome de acrescente, meu senhor, outro filho, e o nome de José significa acrescentar. E parece que Raquel conseguiu engravidar de novo, e aí teve seu trabalho de parto. E acontecendo que, tendo ela seu trabalho de parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. Parece que ela estava passando mal e a parteira quis encorajar. E acontecendo que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome de Benoni. Raquel sofreu muita dor para dar à luz a Benjamim, não é? Quando saiu-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Benoni, ela morreu, mas seu pai o chamou Benjamim, que significa filho da minha destra. Benjamim, filho da minha destra. Agora nós vamos ter o 12º filho de Jacó, com os outros filhos que ele teve, né, antes desses. Então, Jacó tinha 11, agora vem o 12º filho de Jacó. E ele chamou filho da minha destra. Interessante, Rubem, eis um filho, mas Benjamim, o filho da minha destra. Diz que de Rubem até Benjamim consegue-se ver Jesus. Não é? Rubem o primeiro, eis um filho. É o filho de Deus, eis um filho, um filho, um filho.
E filho da minha destra, Jesus também é o filho da destra de pai. Tanto o primeiro filho de Jacó como o último dos 12 mostra Jesus. Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No primeiro filho, Rubem, eis um filho. No último filho, Benjamim, filho da minha destra. Não é? E talvez se a gente olhar todos os filhos, é capaz de a gente achar alguma mensagem. Eis um filho ouvindo, unido, louvor, que vem para julgar, lutando, trazendo fortuna, felicidade, galardão, morada, acrescentando o filho da destra. Amém? Esse é o significado dos 12 nomes do filho de Jacó. Rubem é filho, eis um filho, Simeão ouvindo, Levi juntando, unindo, Judá louvor, Dan julgar, Naftali lutar, Gad fortuna, Aser feliz ou felicidade, Isacar galardão ou recompensa, Zebulon morada ou honra, José acrescente e Benjamim filho da minha destra. Colocando os nomes juntos, nós temos eis um filho, ouvindo e juntando louvor, como juiz lutando, trazendo fortuna e felicidade, galardão, morada e honra, acrescentando o filho da destra. Amém? Dá uma mensagem bonita entre os nomes dos 12 filhos de Jacó. Assim morreu Raquel, foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. Raquel morreu quando Jacó chegava a Belém. Até hoje, o túmulo de Raquel está lá. Tem uma coluna entrando em Belém, Efrata, que é o túmulo de Raquel. Raquel também vai aparecer na matança dos meninos, não é? Diz que houve-se um choro em Ramá, Raquel não querendo ser consolada de seus filhos. Raquel chorou no momento que Benjamim foi nascer. A parteira quis consolá-la, mas ela acabou morrendo. Ela que tanto desejava dar filhos ao seu esposo, acaba morrendo, dando Benjamim. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. E até o dia de hoje continua lá. Então partiu Israel e estendeu sua tenda, além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, e aqui nós vamos ver o deslize de Rubem, capítulo 35, verso 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila. Bila era a serva de Raquel, concubina de seu pai. Rubem já tinha crescido, olhou para Bila, decidiu se deitar com ela. Israel soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Rubem, o primogênito. Rubem significa eis um filho. De Jacó, depois Simeão, que significa ouvindo. Levi, e Levi, que significa juntar ou unindo. Judá, que significa louvor. Isacar, Isacar significa galardão, recompensa. E Zebulon, morada, honra. Esses são os 6 filhos que Leia lhe deu, mais Diná, que é a filha. Os filhos de Raquel. Raquel, a esposa amada, só deu José, que significa acrescentar, e Benjamim, o filho da minha destra. Os filhos de Bila, serva de Raquel. Dan e Naftali. Dan significa julgar ou juiz. Naftali significa lutar ou lutando. Os filhos de Zilpa, servas de Leia. Gade, né, deu Gade, que significa fortuna. Aser, que significa felicidade. Esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Notou 6 filhos de Leia, 2 filhos de Raquel, 8, 2 filhos de Bila, 10, 2 filhos de Zilpa, 12. São esse o nome dos 12
filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã, Benjamim nasceu em Belém. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, em Kiriat Arba, que é Hebron. Jacó chegou até Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E na terra de Hebron, Abraão e Isaque já tinham peregrinado ali. E chegou Jacó, seu pai, Isaque. Isaque ainda estava vivo no retorno de Jacó, não é? Isaque viveu 180 anos. Como Jacó, quando chegou de volta, já tinha perto de 100 anos, Isaque está com 160 anos. E foram os dias de Isaque, 180 anos. E Isaque viveu mais dos patriarcas. Abraão viveu 175, Isaque 180 anos, Jacó 147 e José 110. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido seus povos, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Nós vemos que Jacó ainda voltou, passou uns 20 anos com o pai. Porém, Rebeca nós não sabemos, né? Sabemos que Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Quando Isaque morreu, Esaú e Jacó quando Isaque teve eles tinham, Isaque tinha 60 anos, quando Isaque faleceu com 180 anos, significa que Esaú e Jacó tinham 120 anos, a idade com que Moisés morreu, 120 anos. Era a idade de Esaú e Jacó quando sepultaram seus pais, não é? Então, com isso, termina o capítulo de número 35. Vimos o encontro de Esaú com Jacó, vimos Jacó chegando em Siquém, vimos o abuso de Diná por Siquém, filho de Amor. Vemos como Simeão e Levi usaram o sinal da circuncisão enganosamente para fazer com que os homens de Siquém circuncidassem, e depois entraram, saquearam toda a cidade de Siquém, né, que fica próxima à cidade de Samaria. Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, encontrou junto ao poço de Siquém, né, que é Sicar. Depois Jacó sai de Siquém, vai até Betel, levanta um altar, menciona a morte de Débora. Interessante a morte de Débora, mencionado aqui a ama de Rebeca, mas não menciona a morte de Rebeca. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. E aí Jacó chegando em Hebron, ainda visitando seu pai, e esse capítulo termina com a morte de Isaque, com 180 anos. Agora Jacó já tem 120 anos. Vale a pena dizer que Gênesis às vezes vai um pouco para frente, depois volta um pouco para trás. Quando Isaque morreu com 180 anos, Jacó tinha 120 anos, nessa época José estava no Egito. José já tinha sido vendido, José tinha 29 anos quando o seu avô Isaque morreu, né? Daqui 10 anos, José vai encontrar o seu pai de novo. Só para ter ideia, Gênesis às vezes vai para frente, depois volta um pouco para trás, contando. Amém? Com isso nós terminamos o capítulo 36, nós vamos ver os descendentes de Esaú, e aí no 37 vamos falar de José. Assista o próximo programa. Quem esteve convosco para mais programa, pastor Eugênio Piacentini. Se esse programa tem sido de bênção para você, divulgue o nosso canal, mande esse vídeo para amigos, familiares, ajude-nos a expandir esse estudo bíblico para que mais gente seja abençoada por esse canal do YouTube. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus vos abençoe
ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor seja convosco. Amém e amém.